Convida o medo para saltar de paraquedas. Ele não vai. Quem vai é você. Aí alguém fala, vai sim. Não vai, porque quem tem medo fica lá embaixo. Querem você sempre em crise, você sempre ser um rato trabalhando na esteira. Quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. Se o Brasil é um país de crise, você está esperando o quê para prosperar? Essa é a pergunta que eu te faço. Você está esperando o quê? Quem você está esperando? Para prosperar, prospera no meio da crise. A luz só mostra a sua potência, sabe aonde? Nas trevas. Lembra sempre disso que eu estou te falando. A luz só mostra a sua potência nas trevas. Quando está muito iluminado e alguém vem com luz, a luz fica ofuscada. Aonde que a luz, ela mostra potência? Aonde que a justiça mostra sua potência? No meio da injustiça. Aonde que a prosperidade mostra de fato para onde ela veio? Crise! Aí você vai notar um código agora sobre a prosperidade. Prosperidade é individual e pobreza é coletiva. Aonde que eu percebi isso? Eu percebi isso olhando para todas as famílias. De 2, 3, 4, 5, 6 ou 10 filhos. Vocês vão rir com o negócio. Vocês vão começar a estudar as famílias. Dificilmente uma família se salva disso, tá? Dificilmente isso acontece. É raro esse caso. Toda família tem um que prospera e a maioria não. Pode olhar para todas. Raríssimos casos tem uns medianos, mas um é o José do Egito. Eu não sei se você sabe, essa pessoa representa o backup da família. Se todo mundo se ferrar, é ele que salva todo mundo. Você consegue explicar isso tecnicamente? Consigo. Uma crise na criação de filhos. Pais que criam 3 filhos com o mesmo método. Por isso que um só prospera. Aquele pegou o proveito. Não, é porque o outro é cabeça dura. Não, é porque você deu uma criação. A hora que o pai fala assim, eu não sei onde eu errei, eu sei onde você errou. Você tratou todo mundo igual. Eu quero te falar para você até resolver e ser dono dessa crise. Nós não somos iguais. Nem no reino, que é o lugar mais justo de todos, a gente vai sentar na mesma mesa. Vocês sabem disso ou não? Existem mesas de hierarquia que você nem vai chegar perto, porque você não construiu o reino aqui na terra. Tem gente que acha que Deus é igual a professora do último bimestre da escola pública. Vai passar vocês tudo. Não vai. E se eu te falar que o de glória em glória começa aqui, e na hora que o reino for estabelecido, você vai chegar no patamar que você está. Quais são as crises? Você tem crise espiritual, porque Deus às vezes não te responde. Ou então você não entende que o não é uma resposta. Eu acho isso máximo. As pessoas acham que Deus responde só quando é sim para você. Na verdade ele responde não e você ignora, como se Deus tivesse calado. Ele falou não. Fala com a boca assim, ó, não também é a resposta. Você ama crise mesmo? Dá para ver na minha cara que eu gosto ou não? A gente domina sobre isso, que eu sou patrão de crise. As pessoas morrem porque falam mal delas. Ou você está mandando, ou você está sendo escravo numa crise. Tem como você aprender, parar de virar a mão e ficar só na posição daquele que recebe, porque é na crise que se balança os mercados, é na crise que balança a nação, é na crise que você fica mais próspero. O povo judeu, toda vez que era perseguido, ficava mais forte. Quando era hebreu, lá no Egito, eles apanhavam e ficavam mais forte, mais robusto. Antifragilidade, não foi o Nassim Nicholas Taleb que criou a teoria da antifragilidade, foi o povo judaico. Quanto mais batia, mais forte ficava. E aí o que acontecia? Esse povo falava, como é que faz? Na Alemanha falaram assim, ó, nós vamos proibir judeu de comprar imóvel. Aí os judeus, tá bom, mas não pode comprar imóvel? Não, vamos fundar o sistema financeiro então, nós emprestamos dinheiro para vocês, vocês pagam juros para nós. Não compraram os imóveis, fundaram o sistema financeiro mundial. Vai mexer com esse povo não, moço. Quem tem identidade, quem vive se desbloqueando e quem tem propósito, prospera. Ah, você vai perseguir eu? Então peraí que você vai ver. A prosperidade, ela é individual. As famílias estão aí para provar isso. Você pode estudar na mesma escola, ter o mesmo pai, a mesma mãe, ter os mesmos amigos, e um prospera e o outro não. Você vai notar uma segunda coisa sobre a prosperidade. A prosperidade ela é natural, a pobreza é artificial, é resistência. Enquanto a prosperidade é natural, a pobreza é artificial. Significa o quê? Tem que contar muita historinha para você mesmo, para você acreditar. Tem que contar história demais. Então quando você olha para a natureza prospera sozinha. Eu fico encantado em ver uma pessoa passar uma vida inteira sem prosperar. Se ela bancasse uma árvore, se ela virasse uma árvore, ela prosperava, gente. Deixa eu explicar uma coisa, você não entendeu. Se você pegar a sua canela, você pega meio palmo de canela, abre um buraco, planta no chão, seu pé. Os dois. Põe adubo e não sai de lá. Se você bancar a árvore, a natureza... Olha, isso é uma árvore. Vai, manda energia. Começa a sair maçã, começa a sair... Se você virasse uma árvore, você não ia fazer força nenhuma. A natureza ia empurrar da essência dela. Você ia virar uma árvore, cara. Alguém fala, você é um maluco, qual absurdo você está falando? De fato isso não ia acontecer, sabe por quê? Porque você é humano. Se você fosse um vegetal, isso ia acontecer. Porque eu posso tirar uma árvore. Eu trouxe uma árvore lá do Egito e plantei na porta da minha casa. A árvore veio de lá, plantada lá na porta, uma tamareira. Ela prospera, você não prospera. Histórias artificiais contadas, bloqueios artificiais, medos inexistentes. Se eu te falar que o medo que você carrega nem existe. Não existe? Eu estou aqui em pessoas na sua frente. Então, o medo que você carrega não existe, é uma história que você conta. Não, mas eu morro de medo. Mas nem morre. Você vê o tanto que a história é inválida.
Eu morro de medo de tal coisa. Mas morro é presente. Tô te vendo vivo. Essa é uma história de morte imaginária. Não existe. Morro de medo de altura. Pode anotar, quem tem medo de altura não faz empresa crescer. As informações, os dados. Eu pego o cara fazia, não tem medo de altura. Bora, vamos saltar de paraquedas. Deus me livre, eu morro. Vou te contar. Fiz saltar de paraquedas a primeira vez. Tô tirando o PQD aí. Já fiz meu salto sozinho, a coisa mais linda do mundo. Mas toda vez que eu chego na porta do avião, eu falo, o que eu tô fazendo da minha vida? Não tem essa vez. Eles falaram que até 1000 saltos vai ser desse jeito. Porque toda vez que eu coloco o macacão, entro no caminhão, entro no avião e fico subindo até chegar em 12 mil pés. Quando eu tô lá em cima, eu olho pro lado e o medo nunca tá lá. O medo nem subir no avião sobe. O medo fica lá embaixo. O que morre de medo, deixa eu falar uma coisa, é alguém que fica te escravizando, algemado com você, mas na hora que você fala, eu vou fazer, ele fala, vou soltar a algema, vou esperar você descer. O medo fica lá torcendo para tudo dar errado, mas ele não salta com você. Convida o medo para saltar de paraquedas, ele não vai. Quem vai é você. Alguém fala, vai sim, não vai, porque quem tem medo fica lá embaixo. Quem é dominado pelo medo fica lá embaixo. Quem já subiu, o medo fala, vai lá, tô te esperando aqui, pode ficar. Pode ir. Fica lá embaixo. Tem um monte de medo esperando o povo voltar. Tudo que você tem medo, você atrai. Tudo que você tem medo, você fica paralisado. Tudo que tem medo é a desculpa artificial para você não prosperar. Você está forçando barra. Você conversa com a formiga nem conversa, mas te prova que é próspera. Você olha para as águas saindo das montanhas e correndo nos rios, todo mundo próspero. Olha para os peixes. Assistiu palestra do Pablo? Leu Bíblia? Peixe lê Bíblia? E essa crise aí nesse governo? O que o peixe tem a dizer? O peixe agora está assim, não vai morder anzol. Para aí o rio tudo agora, ninguém passa. Por que será que a criação não preocupa tanto com o que você preocupa? Porque é muita história artificial gerando crise em você e os donos dos sistemas, não do sistema, querem você sempre em crise, pra você sempre ser um rato trabalhando na esteira. E se você estiver ocupado trabalhando, você não tem tempo para prosperar. E você vai notar esse negócio e vai doer sua cabeça. Quem trabalha demais não tem tempo para prosperar. Pablo, eu sou fichadinho, trabalho 180 horas, não sei o quê. Vai comprar água vendendo no sinaleiro que é melhor. Você vai aprender a arte de vender, você vai ficar indignado em vender 180 horas por nada. E aí você vai vender, vai fazer amizade, vai conectar com a pessoa que vai te levar para um lugar e você vai falar, mas como que tudo mudou? Era uma água. Fala para eu fazer outra coisa. Enquanto tiver capim, tem prosperidade no país. Vou por enxadona da Tramontina e vai capinar. Engraçado você falar esse trem. Pois é, só tô falando porque eu fiz. Vai vigiar carro. Tem muita gente com medo de ser roubado. Tem muita gente com medo do carro ser arranhado. Aonde tem medo, tem crise. Aonde tem crise, ou você trabalha a crise, ou você é dono dela. Sabia que eu comecei minha vida vigiando carro? Quando você for comprar um livro que chama Vá Cuidar da Sua Vida, já começa, 9 anos de idade. Criei uma crise lá em casa. Eu falei pro meu pai, eu quero comprar um Tamagotchi. Meu pai falou, vai trabalhar. Sabe quem lá em casa tem 9 anos? O Lorenzo. Meu filho falou, pai, eu quero ir com o senhor. Eu falei, filho, é 100 mil reais por pessoa. Arruma um dinheiro e vai. Ele olhou pra mim assim, ó, encheu o olho d'água. Do Lourenço arrumar a mesa e eu tenho que cumprir. E aí, o Lourenço ficou assistindo. Eu falei, Lourenço, aposta aí, mano. Aí o Lourenço falou, não, eu vou ficar vendo o senhor apostar. Aí eu apostei, a gente entrou no carro e ia embora. Ele falou, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar no risco. Se o senhor perder, eu te dou 300 reais. Eu já pôs lá, certo? A chance de perder é alta. Eu falei, então, se o senhor perder, eu te dou meus 300 reais. Mas se o senhor ganhar, o senhor me dá os 1000. Eu falei, de onde tirou isso? Isso chama crianças que reinam na crise dos outros. Olha o que ele falou. Ele sabe que eu sou uma máquina. E se eu falar, toda vez que eu saio do camarim, eu falo para todo mundo, eu vou falar em meia hora e vou desligar essa live. Todo mundo ri. Aí eu falo, alguém quer apostar? Ninguém aposta. Porque toda vez que apostou, perdeu. Se eu falar, tá feito, tá consumado, não tem como, está consumado. Você sabe o que é crise? É quando você não é mais um indivíduo que fica segurando isso nas costas, você fica por cima, sentado num trono. Aí você tem que escolher. Anota aí, preciso escolher minhas crises. Você precisa escolher a crise que você é passivo e quanto tempo você vai durar nela. E você tem que escolher as crises que você vai governar sobre ela, ponto final. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu fico louco pra criar uma nova crise o tempo inteiro. Eu crio crise para mim mesmo, eu falo, eu quero que as minhas empresas quebrem. Aí alguém fala, isso é bobo. Eu sim. Os produtos que na minha cabeça iam me levar daqui para 10 anos, eu já larguei lá atrás. Por que eu faço isso? Eu fico mostrando o tempo inteiro para mim, você não é isso. Você não pode parar nisso. Larga isso. Eu não tenho medo nenhum de mudar de fase. Deixar tudo para trás. Eu que comando as crises que eu tenho na minha vida. Não é meu vizinho que brigou comigo. Não é o ciclano que não gosta de mim. Não é o youtuber não sei das quantas que tem raiva de mim. Isso aí só trabalha pra mim. Eu que administro isso. Eu queria que você entendesse. Você é brasileiro. Você nasceu na crise. Você tem que dominar sobre isso. Alguém pergunta pra mim, empresas quebram? Empresas não quebram. Quem quebra é o emocional. O emocional do dono. Se o dono tiver tesão no que estiver fazendo e tiver firmeza, ele pode estar sem um dinheiro, ele arruma um parceiro. Se o cara tiver sem parceiro, ele arruma um network que vai lá e chega no banco e arruma esse dinheiro. E se ele tiver ferrado mesmo,
acordando 4h59 da manhã, pá, pegando mais energia, tocando terror, ouvindo coisa boa, produzindo, testando, fazendo uns cambal, vai quebrar que jeito? O que quebra a empresa? Orgulho. Orgulho é problema emocional. Teu pai não ensinou você a ter empresa, a escola não te ensinou, a igreja não ensinou, o MEC não te ensinou. Eu tô te ensinando. Ter empresa é o seguinte, você tem que criar problema. Você vai ser lembrado por isso, os problemas que você criou e os problemas que você resolve. Se você é um resolvedor de problemas, você vai ganhar pouco. Se você é uma pessoa que cria problemas, você vai ser multimilionário. E se você criar problema para 1 milhão de pessoas, você vai ser bilionário. Se você criar problema para 1 bilhão de pessoas, você vai ser trilionário. Deu para aprender ou não? A escala é matemática, o universo é matemático. Quando você for perceber tudo é matemático. Vocês querem sair de uma crise? Querem reinar nessa crise. O que esses caras nas bolsas de valores fazem? Eles criam um caos, porque sabem como que você age. E aí, sabe o seu comportamento, eles vendem na alta, compra na baixa, você toma um fôlego e fala, pode comprar tudo de novo, o dinheiro desvaloriza na alta e na baixa. Cara, vocês não entendem de investimento na bolsa, é a pior coisa que existe. 55% dos Estados Unidos entende, 73% da Europa entende. Quando todo mundo começa a ver os movimentos, os caras já começam todo mundo a fazer, mas uns países igual o nosso, 5% do povo mexe com isso. Sim. Os caras são os criadores da crise. Quando eles criam a crise, eles vendem as ações na alta. Você sabia que tem gente que ganha dinheiro igual eu, só quando o trem tá ruim lá na bolsa? Aposta nas baixas. Tá vendo? Uai, eu achava que você era uma pessoa boa. Você também aposta nisso? Uai, mas é claro, tem um mecanismo para apostar, ué. Vocês querem reinar na crise, sim ou não? Ame crise. Negócio que você não dá conta nem de fazer pergunta. Não gosta de ir pro confronto. É por isso que você corre das crises.